Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no nosso canal para poder traçar algumas outras diretrizes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses pilares da doutrina espírita. Toda doutrina filosófica, religiosa ou científica, ela tem bases doutrinárias. E o Espiritismo, sendo uma doutrina filosófica, uma doutrina científica com consequências morais, automaticamente teria que ter esses pilares que nós precisamos conhecer. Ao longo da obra espírita, que compreende os livros básicos mais divulgados, que seriam as 5 obras, mais a Revista Espírita e outros livros de Kardec, que aos poucos estão sendo resgatados, a gente vai verificar que Kardec, para poder definir um pilar, vamos dizer assim, ele procurou aquilo que está lá inserido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ter uma concordância entre os ensinos, ou seja, esse assunto era submetido a diversos médiuns, a diversos espíritos, para que nesse retorno dessas respostas pudesse então fundamentar aquele ponto, ou aquele pilar doutrinário, assim, que são a base do Espiritismo. Então nós podemos classificar aqui, para poder facilitar a nossa compreensão, que a doutrina espírita se baseia em 5 ou 6 elementos, para poder sintetizar realmente do que se trata, visando dar uma compreensão àquele que participa conosco nos estudos, àquele que gosta de pesquisar a literatura espírita. A primeira coisa que Kardec fundamentou está inserida lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1, o que é Deus? Note-se que ele perguntou quem é Deus, ele não personificou. As demais religiões personificam Deus, colocam Deus tão ligado ao homem, como se fosse um homem já um velho, eterno, um Matusalém. Na visão nossa espírita, Deus é um ser que transcende a nossa compreensão. Mas então os espíritos responderam que Deus é a causa primária, é a inteligência suprema, é a causa primária de tudo que existe, vamos dizer assim. Então ele, para nós, seria um ponto primordial. E ele então trata desse assunto nas suas obras, em particular no livro dos Espíritos, na primeira questão, quando fala sobre isso, e também lá na Gênesis, quando ele estuda, vamos dizer assim, os caracteres da divindade, vamos dizer assim, para ficar mais fácil nossa compreensão. Então Deus seria esse primeiro momento, esse primeiro pilar. O segundo pilar que eu acho importante e faz parte é a imortalidade da alma. Ou seja, nós, aqui encarnados, vai chegar um momento em que nós iremos desencarnar, a gente volta para a nossa origem, que é o mundo dos espíritos, e confirma com isso a autenticidade que a vida prossegue além da morte. Não estamos aqui pela primeira vez, já tivemos várias etapas, nós tivemos um ponto de partida simples e ignorante, e vamos agora caminhar para um dia sermos puros de espíritos. Então, demonstra que nós, em espírito, somos imortais. Esse corpo, essa vestimenta que nós aqui temos, ela é uma vestimenta passageira, a gente vai a cada mundo ter essa personalidade, essa aparência, mas à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai modificando essas aparências até um dia tornarmos puros de espírito. Aí daí, confirmar-se que nós somos imortais em espírito. A cada existência, então, a gente adquire um formato humano, vamos dizer assim, aqui ou no mundo similar ao nosso, porque isso ocorre em todos os planetas, mas o objetivo final é que seríamos puros um dia, confirmando então que nós somos seres, vamos dizer assim, imortais. Já que nós somos seres imortais, a bondade de Deus estabeleceu um mecanismo de poder então nós nos relacionar com aqueles que já partiram e vice-versa. Então dá-se o nome de comunicabilidade com os espíritos, ou seja, a famosa mediunidade. Então vai existir pessoas que têm essa característica, vamos dizer assim, que dá-se o nome de médium, que estabelece então a comunicabilidade com os espíritos. Mas de antemão podemos afirmar que todos nós, independente de crença religiosa, podemos nos comunicar com os espíritos através do pensamento, através de ações, através de coisas que nós no dia a dia fazemos. Ela ficará um pouco mais extensiva quando ocorre aquele que dá-se o nome de comunicação mediúnica, seja na escrita, na fala e outros mais. Então isso para nós é importante estudar, como que é esse mecanismo de poder comunicar com os espíritos, que dá-se o nome de mediunidade. A outra parte, apesar de ser no ponto ainda que está sendo estudado, para poder confirmar a realidade disso, mas que já foi afirmado pelos espíritos, está na questão da pluralidade dos mundos habitados.
gente vai verificar que seria muita pretensão nossa acreditar que nós somos os únicos aqui na Terra. Nós não somos os únicos no universo. Nosso universo, assim, são bilhões e bilhões de planetas, né, invisíveis aos nossos olhos, diversos mundos espirituais, e seria muita pretensão achar que nós, os 7 bilhões e meio de habitantes que nós temos na Terra, aproximadamente, seríamos os únicos nesse universo grande. Seria uma falha muito grande da divindade. Mas os estudos ainda não confirmaram isso, apesar da literatura espírita, mesmo tempo de Kardec, confirmar isso através das comunicações, informando sobre a vida no além e também a vida em outros planetas. Este é rico de informações. Então, para nós é uma realidade. A gente não vai ficar preocupado em achar que a ciência deve provar isso. Isso já para nós já é um fato consumado de que existe vida em diversos mundos, né, que fazem parte da nossa evolução. Então, no mundo de provas e expiações, já fomos um mundo, vamos dizer assim, inferior, e a tendência é ser um dia um mundo mais espiritualizado, um mundo mais sem a matéria grossa que nos forma hoje. E a outra interessante situação diz respeito à questão, né, da reencarnação, né? Ou seja, nós vamos ter diversas vezes a oportunidade de reencarnar. A gente parte de um ponto simples e ignorante, e para chegar a esse nível, né, de perfeição futura, nós temos que vivenciar a reencarnação. Então ela não tem assim uma quantidade limitada, ela tem limites, entre aspas, vamos dizer assim, mas não tem essa quantidade definida, precisa de X encarnações para poder chegar à perfeição. Fica a critério de cada um aproveitar as oportunidades. Não existe privilégio nessa questão de reencarnação. Todos nós passamos, né, pela ignorância, inclusive Jesus, certo? Até chegar um dia a sermos puros, através então de muitas existências aqui na Terra ou nos mundos que fazem parte do nosso sistema solar ou do nosso universo. E outro ensino e outra situação que é assim, básico para nós seria a questão importante chamada ensino moral. Através da doutrina espírita, nós então nos encaixamos nesse ensino moral, não naquela forma religiosa, mas um ensino que nos leva a refletir o porquê de nós existimos e para que nós existimos, o porquê que nós sofremos. A gente verifica então que esses pilares da doutrina espírita precisam ser por nós estudados, a fim de ter uma ideia mais abrangente do que vem a ser o espiritismo na sua essência e quais são os seus pontos ou bases ou pilares que sustentam esse monumento, né, granítico que é o Espiritismo. Um abraço a todos vocês, até outro momento aqui no nosso canal.